bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos com o pastor Marcial Freitas, casado com Priscila, pais de João Miguel. Ele é formado em teologia, também em liderança avançada pelo Haggai e pela Jocum. Marcial, seja bem-vindo, cara. Que bom receber você aqui. Alegria, meu amigo, poder estar participando desse encontro, podendo compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante aí da liderança, das nossas experiências. Obrigado pelo convite. Tá? É uma alegria, cara, receber você. Tenho certeza que você vai somar bastante com a gente aqui e com a galera que vai, né, assistir também esse vídeo aqui, esse bate-papo. O papo é de líder e sobre os desafios da liderança. Cara, me conta um pouquinho há quanto tempo e como que começou a sua jornada aí de pastorear a igreja Torre Forte. Então, eu estou aqui na Torre Forte há 12 anos, né? A gente assumiu em 2008, a igreja estava iniciando, ainda não tinha sido organizada, e eu tinha 6 anos, 5 anos, né? 5 para 6 anos de experiência ministerial, ministério pastoral, e vinha de 5 anos trabalhando com jovens da Segunda Igreja Batista de Campos, né, como pastor de jovem, e deixei naquele tempo a Segunda Igreja para assumir esse desafio de estar assumindo uma igreja, uma pequena igreja que estava começando, na verdade, alguns irmãos, algumas células, para organizar essa igreja, né? O pastor Charles Acruz foi quem iniciou o trabalho, e logo ele foi para Curitiba para trabalhar, inclusive, com o Ministério de Igrejas em Células em Curitiba, o MIC, né? E eles me convidaram, e a gente sempre cai na loucura de orar, né? Nos convites malucos. É, E aí, quando a gente ora, né, a gente está colocando diante de Deus, aí já viu, né, cara? E aí Deus realmente falou no nosso coração, tanto no meu quanto na minha esposa. A gente era recém-casado naquela época, e deixamos lá toda a estrutura que a gente tinha na segunda igreja para assumir esse desafio. E foi quando a gente então começou o trabalho, né, junto com nossos irmãos do Forte, e naquela ocasião para organizar a igreja. certo. A igreja, então, Torre Forte, ela já começou em células ou era uma igreja com células? Ela já começou em células, eram 2 células naquele tempo, e a igreja já funcionava dentro de uma estrutura em células mesmo. A gente tinha apenas uma celebração no domingo à noite, e durante a semana era mesmo só a reunião das células, o encontro dos irmãos, né, os relacionamentos. Então, a igreja já começou assim. Uhum. E de lá para cá, você deu continuidade a esse movimento da igreja celular? Sim, a gente deu continuidade. Naquele tempo, isso foi em 2008, né? A gente já tinha uma experiência de uma caminhada lá com o Mickey, e foi um trabalho, né? Uma estrutura e uma organização, na verdade, que ajudou muitas igrejas no Brasil na transição. E como eu era pastor de jovens na segunda igreja, a gente estava lá no período que começou aquela transição. E enfim, então quando a gente veio para Torre Forte, a gente deu continuidade, inclusive até trazendo os módulos que o MIC tinha de treinamento de células para poder servir também as igrejas aqui na cidade. E aí vários pastores, várias igrejas puderam estar participando conosco, mesmo a Torre Forte não tendo ainda uma estrutura muito boa, né? Mas a gente conseguiu, na coragem e com muita dedicação, trazer esses módulos e esses treinamentos aqui para a nossa cidade. Uhum. A igreja se envolvia com esse jeito de ser igreja, né? Esse vida na vida, né? Essa vida em comunidade, de pequenos grupos, nos lares. Como que era? Sim, no início, então, era muito forte, né? Porque éramos um número pequeno, e né, éramos 17 irmãos, 2 células. Então, a gente já nasceu dentro desse modelo, né? Então, a gente não tinha, por exemplo,
quase nenhuma atividade que não fosse a célula mesmo, e estar na casa uns dos outros, né? Então, ainda é, né? Mas, assim, naquele tempo ainda muito mais forte, essa igreja muito relacional, o pessoal também muito novo, né? Muito jovem, então isso era vivido de muito perto, né? A gente estava uns com os outros o tempo todo, né? Estávamos juntos praticamente toda semana, discipulado, né? Compartilhamento, e isso foi, assim, muito especial e criou uma raiz muito profunda em nós. Entendi. Então, praticamente, você fez parte do início, né, cara, da Igreja de Torre Forte. Sim, isso mesmo. A gente assumiu já no início, o pastor Charles ficou, se não me engano, 6 meses, né, ou Uhum. um pouco mais, e aí logo vim para assumir e organizar a igreja, que aconteceu em agosto de 2008. Pô, beleza. Agora, o nosso papo é papo de líder e a gente está aqui para poder extrair de você os desafios que você enfrentou na liderança, para você mencionar pelo menos um para a gente. Eu sei que são muitos desafios, É, mas nós queremos assim poder contribuir com quem está assistindo a gente aqui, sacadas, né, coisas que você conseguiu pensar e fazer na ocasião do seu desafio que fez com que você ultrapassasse as barreiras. Então, nesse período aí que você vem pastoreando a Torre Forte, você consegue mencionar para a gente assim o principal desafio, um deles? joia. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né, e de fato são muitos desafios. É difícil a gente, às vezes, falar só um, né? Mas pelo menos um deles grande que eu consigo assim mensurar bem e pensar bem aqui foi de fazer com que a igreja por ela ter nascido em célula, né? Então a gente chama a igreja em célula uma igreja de duas asas, né? Uma igreja do atacado e do varejo. Então eu acho que o nosso grande desafio, lá no início, um desafio que eu mais tive como líder foi também fazer a igreja ser essa igreja da segunda asa, do atacado. Por exemplo, para ter uma ideia, a gente começou numa casa, a igreja, né, começou numa casa, então nossas celebrações eram na varanda de uma casa, e depois Deus deu a gente, foi até um desafio que a gente teve, de poder estar indo para um prédio, alugarmos um prédio já com uma estrutura, inclusive aquele prédio, porque já funcionava uma igreja lá anteriormente, essa igreja estava saindo, e então foi oferecido para nós, né, se a gente teria interesse. E a gente olhou, viu a localização, enfim, e tudo se encaixou muito bem com aquilo que a gente precisava e nos atenderia muito bem. Só que a gente não tinha, por exemplo, condições financeiras para, naquele tempo, manter, né, e pagar todas as despesas que aquilo envolveria, porque eles não estavam só passando o ponto, vamos dizer assim, né? Estava passando o ponto, a gente assumiu um aluguel também com toda a estrutura que eles já tinham lá, que era equipamento de som e outras estruturas que a igreja usava. Então eles queriam passar com tudo e a gente orou muito e entendemos que poderíamos dar os, né, passos de fé. Então juntamos o que nós tínhamos na época para darmos esse passo, mas também com muita seriedade e responsabilidade, né? E na época a igreja, por não ser ainda, não era organizada, então não tinha CNPJ, então ela não tinha uma conta, né, bancária em nome da igreja. Então eu, por exemplo, dei cheques meus, né, no meu nome pessoal, mas a gente deu como liderança, nos unimos, tomamos uma decisão juntos e sabíamos, críamos, né, que Deus estaria nos honrando. E foi o que aconteceu. Então, indo para esse prédio, a igreja foi crescendo nas células, né? Começamos a multiplicar, algumas células foram multiplicando, e a gente começou a perceber que a gente tinha um número grande nas nossas células, mas um número pequeno na celebração, por exemplo. Né, como a igreja já nasceu uma igreja em célula e as pessoas eram ganhos especificamente, exclusivamente só pelas células, então eu comecei a perceber muito essa dificuldade. E ali, para mim, foi, talvez nesse período, principalmente inicial, o maior desafio. Como fazer esse povo participar da celebração, né? Compreender que a igreja não é apenas, né, uma igreja nas casas, mas também é a comunhão de todos, né, nessa celebração e com tudo que a gente pode estar realizando junto. Então, esse foi o principal desafio.
É como se você tivesse que fazer o trabalho inverso de quem está fazendo a transição agora, né? Exatamente. Quem está acostumado a vida toda a trabalhar apenas no templo, cultuar no templo, né? Reunião coletiva, fazer a transição de quebrar alguns paradigmas para a igreja entender que cada crente é um ministro, cada casa uma igreja, onde cada pessoa tem a responsabilidade e a missão de fazer um discípulo. Você teve que fazer o trabalho inverso aí. É isso aí. Foi exatamente isso, amigo. Esse foi o desafio. A Uhum, gente entender que também precisava viver, né, a igreja em todo esse contexto dela, que envolve a igreja, né? uhum. E aí a gente teve que começar a trabalhar para isso. Cara, e você lembra o seu sentimento? O que você sentiu diante desse desafio aí? E o que você teve que pensar, o que você pensou para enfrentar e superar? É, no primeiro momento, acho que eu tive que superar o conformismo, sabe? Aquela ideia de se conformar com aquela realidade. Porque eu ia nas células, via as células cheias, os líderes cheios, né, ali animados, e chegava no culto e via um templo praticamente vazio, só a liderança e algumas poucas pessoas. Então, primeiro vinha aquela frustração, porque, né, você como pastor, você vai nas casas, está vendo, né, as casas cheias e não tem ali. Mas também de vencer um conformismo, né, de pensar, não, vai ser assim mesmo, né, uma hora isso vai mudar, porque, queira ou não, assim, eu ficava feliz por saber que a igreja estava fluindo, né, as coisas estavam acontecendo. Então, de ir nas células e ver o número de pessoas ali trabalhando, os líderes também alguns vinham falar isso, né, não, pastor, fica tranquilo, né, a gente pode não estar todo mundo aqui, mas o pessoal está nas células e tal. E então vinha esse sentimento de até dúbio, né? Ao mesmo tempo que era lutar contra um conformismo, mas no outro tempo também de se alegrar com o que estava acontecendo nas células, mas também não permitir que aquilo me paralisasse ou me permitisse que eu prolongasse, né, aquilo como se naturalmente as coisas fossem se resolver, porque não ia se resolver naturalmente. Teria que ter algumas ações de fato para que aquilo pudesse mudar. Então foi uma mistura assim desses sentimentos que eu comecei a vivenciar. E como é que você fez para superar isso daí? O trabalho praticamente então foi com você, né? Foi na sua mente, na forma de você pastorear essa igreja aí dentro dessa realidade. Como é que você fez aí? Isso. Então eu comecei a ler, procurei alguns livros que pudessem me ajudar a entender isso, porque até então a maioria dos livros que a gente tem na célula, como você já falou aí antes, é para ensinar o caminho inverso, né? A transição de ser uma igreja do templo para as casas, Uhum. né? Do atacado para o varejo, né? Do dia a dia, da família, né? Do grupo pequeno, do discipulado e tudo mais. Então a gente não tinha, agora acho que até tem um pouco mais, mas praticamente quase literatura para falar sobre esse caminho inverso, né? De estratégia de como você trazer o pessoal das casas para o templo. Então eu demorei a encontrar realmente assim alguns materiais falando sobre isso, mas procurei, comecei a ler, percebi alguns estudos até que já tinha também, que às vezes passava despercebido porque o foco era tão grande nisso, né, do templo para as casas, que às vezes passava despercebido o contrário, né, esse outro princípio. E aí eu comecei a ler, a ver as estratégias que foram sendo usadas, aquilo foi me ajudando bastante. Comecei a conversar com alguns pastores que já também estavam numa caminhada de célula há mais tempo e saber se eles tinham passado por algum problema assim. A maioria realmente não tinha passado, né? Eles até brincavam comigo, poxa, eu tô querendo é o outro, vamos tentar aí conversar. Mas isso me ajudou, né? O fato de ler, de procurar essa ajuda, esse auxílio, até mesmo vi algumas orientações de alguns amigos, né, pastores, de sugestões. Isso me ajudou muito a montar algumas estratégias junto com a liderança para a gente conseguir resolver esse problema. Marcelo, então, vê se faz sentido. Praticamente você está dizendo para a gente que para enfrentar o desafio que você enfrentou, você teve que mudar a sua forma de pensar, antes mesmo de mudar a forma de pensar da igreja. É isso mesmo.
Foi, com certeza. Que interessante, cara, porque realmente quando a gente recebe aqui pastores para fazer transição, o desafio deles é bem ao contrário disso, né? Quando eles mencionam, pastor, Devinho, ajuda aí, cara, vamos, eu quero começar a trabalhar com células e tal. E aí o desafio deles é que quando eles mencionam no púlpito, nós vamos começar pequenos grupos, a igreja nas casas, aí começa a turma torcer o nariz e começa aquele olhar diferente, né? A sua dificuldade foi diferente. Mas não deixa de ser uma transição, né, cara? Não deixa de ser uma transição. Exatamente. O que eu acho Com interessante, certeza. o que eu acho interessante nisso tudo aqui é que tem uma coisa que nós batemos muito na tecla. Quando uma igreja vai fazer a transição para o modelo celular, o primeiro a passar pela transição é o pastor. Tudo começa com ele, Isso. né? E no seu caso não foi diferente. Tudo começou com você também. Verdade, amigo. Isso foi assim, é algo fundamental. O pastor precisa entender isso e essa é uma chave, né? Em qualquer situação, para uma liderança, o pastor precisa ser aquele que primeiro precisa acontecer nele, né? Se não acontecer nele, se não entender que ele é o responsável por essa visão, as coisas não vão fluir, vão ter muito mais dificuldade de acontecerem. É, eu tô pensando aqui agora o seguinte, né? Depois de você ter conseguido ralar para levar a galera para o templo e nas casas, agora de novo tá tendo que se adaptar, deixa as casas de lado e agora vamos para a internet. Vamos para a internet. Mais uma quebra de paradigma, É amigo. mais uma, cara, é mais uma. Mas isso mostra para a gente que a igreja ela é um organismo vivo, né? É um Verdade. organismo vivo e vai se adaptando. Não morre, cara, ela se adapta. Eu acho isso fantástico, meu irmão. É Fantástico. verdade. Debaixo de perseguição, a igreja cresce. A igreja, na É verdade, verdade. ela tem uns princípios muito fora da caixa, né? Tem que morrer para viver, Uhum. tem que servir para ser o primeiro, tem que perder para ganhar. É o tempo todo quebrando paradigma, cara. Muito É o bom. inverso de tudo. Diante desse momento que a gente está vivendo aqui, dessa pandemia e a gente precisando utilizar a internet para alcançar não apenas a igreja, a comunidade que você está pastoreando, que eu estou pastoreando, mas também para alcançar outras pessoas que não vão às reuniões de células nas casas e nem ao templo. Você consegue enxergar uma oportunidade diante de toda essa aflição, desse momento difícil que a gente está enfrentando? Eu consigo sim, cara. Eu acho que a gente vê algumas oportunidades, como, por exemplo, uma, uma intencionalidade nos contatos que às vezes existia, ou às vezes eram até tímidos e acomodados. Então agora é o único jeito, né, de estar se conectando com as pessoas, seja através de uma ligação, seja de uma mensagem no WhatsApp, um vídeo, uma live. Então, eu vejo que é uma oportunidade para as pessoas começarem de fato, desenvolver mais a sua intencionalidade de transmitir o evangelho, de fazer um convite, de, né, orar com pessoas. Oportunidade de, a partir disso, criar novos vínculos, né? E oportunidade de relacionamento com pessoas que às vezes a gente não tinha, né? Um exemplo disso eu recebi aqui de uma líder de célula, de algumas pessoas que foram na célula dessa jovem lá da igreja, e ela já me passou um pouco da realidade e um contato para eu mandar uma mensagem, né? Falar algo para essas pessoas. E as pessoas estão muito mais sensíveis, né? Uhum. Por tudo que a gente está passando. Muito mais sensíveis à palavra, muito mais sensíveis a uma ligação. Eu, por exemplo, no meu trabalho pastoral, né, como a gente não está podendo estar com as pessoas, estou tendo que ligar para as ovelhas, né? E está sendo muito interessante como as pessoas, ao ouvirem a minha voz, uma simples ligação do pastor nesse tempo, estão deixando elas muito emocionadas, né? E elas estarem chorando com a gente, só pelo simples fato do pastor ter ligado para elas, né? Então,
eu vejo essas oportunidades que Deus tem nos dado de sermos mais intencionais, de sermos mais também ágeis e prontos, né? Uma prontidão maior em estarmos realmente nos conectando mais e abrindo oportunidade para a gente anunciar o Evangelho, inclusive também de aprender a manusear melhor essas ferramentas que Deus tem nos dado. A gente estava até falando isso há pouco, né? Então a gente às vezes usava de uma maneira mais esporádica, né? Porque era só mais uma ferramenta no dia a dia, mas agora está sendo a ferramenta, né? Ou as ferramentas. Então a gente está tendo que ter a habilidade de também dominar melhor essas ferramentas e fazer melhor uso delas, porque Deus nos deu para isso e elas estão, eu acho, cumprindo melhor agora o papel que elas têm e podem ter, né, no sentido de ser usadas no reino de Deus. Eu gostaria que você pudesse deixar um conselho, uma dica para os líderes que estão assistindo a gente, pastores e líderes de célula, daquilo que você pode, né, da sua experiência, contribuir com a galera aí. Tá bom, meu amigo. Bom, o que eu posso dizer para os líderes, pastores, nesse tempo a gente assumir o nosso papel de servos de Deus, estarmos atentos às necessidades, servindo a nossa comunidade de fé e aqueles que estão ao nosso entorno, ao nosso redor, está abrindo, eu creio que é uma oportunidade, a gente está abrindo links, abrindo oportunidades de ouvir as pessoas, de ter formas de chegar até as pessoas. Eu creio que Deus pode dar a cada um aí uma estratégia, uma ideia, né? Às vezes, por exemplo, através das redes sociais, a possibilidade de um aconselhamento. Tem muita gente nesse tempo realmente desesperada, tem gente aí com muitas preocupações, emocionalmente abatidos, e nós temos que ter realmente o entendimento que Deus conta conosco, é uma oportunidade, como você bem colocou, de sermos protagonistas nesse tempo. Dizer para os pastores, talvez alguns líderes que têm alguma dificuldade da utilização das ferramentas, né, para realmente buscar ajuda, porque às vezes algumas pessoas têm a dificuldade, mas não buscam ajuda, né, não compartilha, não pede. Hoje mesmo estava conversando com um dos pastores aqui da igreja sobre os nossos treinamentos, né, e a gente já está trabalhando aqui para a utilização das plataformas que a gente tem, como o Google Sala de Aula. Então ele já tem uma experiência nisso. Então hoje mesmo vou ter um encontro com ele para a gente poder estar alinhando, né? E eu estar aprendendo algumas coisas que ele vai estar me passando. Então eu creio que é uma oportunidade para nós pastores e líderes de muito crescimento, de aprendermos a levar o nosso pastoreio, o nosso trabalho para uma dimensão até maior do que a gente talvez nem pensava em fazer, né? Então, fique atento a essas oportunidades, aproveite elas, ouça o que Deus está te falando, o que Deus está falando com a igreja no Brasil e no mundo, e seja obediente, atenda a voz de Deus. E tenha isso que a gente está tendo aqui, né? E eu acho que essa proposta sua é maravilhosa, poder a gente contribuir com as nossas experiências, com as nossas limitações também, então a gente trocar ideias, conversar. Eu creio que está sendo uma oportunidade das igrejas se aproximarem, sabe, David? Os pastores se aproximarem mais e a gente poder entender que somos um corpo e que a gente deve caminhar unidos. A gente precisa um do outro, somos uma mesma família, todos trabalhando pelo mesmo reino. Então, amém. Esse é o conselho que eu deixo aí para os pastores e para os líderes. Fiquem firmes na fé, né? Não desanimem, Deus é conosco e Ele está no comando. Amém, amém, cara, amém. Bom, Marcial, eu quero te agradecer por disponibilizar aí do seu tempo, da gente poder partilhar desse momento aqui e você contribuir, tá bom? Né? Cresci demais aqui ouvindo sua experiência, a história aí que você, né, tem a sua jornada dentro dessa caminhada aí com a Torre Forte. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, minha oração é essa, que Ele continue te guardando, guardando a sua casa, a sua família, e que certamente, através da sua vida, aí, o Senhor vai abençoar muitas outras vidas, no nome de Jesus. Muito obrigado, cara.
Eu agradeço, amigo. Obrigado mesmo. Também foi um tempo para mim de crescimento. Você sempre proporciona isso para a gente, né? E tenho certeza que todos que vão estar acompanhando esse trabalho aí, que Deus continue te usando muito como um mentor aí, alguém que vai estar inspirando muita gente nesse tempo, principalmente. Tá bom? Deus Amém, abençoe amém. você também, sua família e todos. Valeu, querido. Aqui, para a gente encerra com o braço forte da liderança, assim, ó. Mostra aí o braço forte Ih, da rapaz. liderança aí. Você é um líder forte, meu irmão. É isso aí. Muito bom, cara. Deus abençoe. Tudo Valeu, de meu bom. amigo. Deus abençoe. Um abraço. Bom estar contigo. Tchau. Valeu.